pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez uma lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais deles e lhe perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais deles disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais deles disseram: ele já tem idade e pode falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Com luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda o céu, permanece em nós. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu céu, permanece em nós. Podemos sentar? João 9, de 1 a 7, 18 a 25, né? É um texto muito interessante, né? É um texto até longo, né? A história toda vai até o versículo 41, capítulo 9 todo. E chama a atenção pelo seguinte: a sequência de acontecimentos que é narrada nesse capítulo 9 de João é o maior trecho da Bíblia sem a participação de Jesus, o maior trecho do Evangelho sem a participação de Jesus, porque tem uma hora que o cego é procurado pelos fariseus, conversa com os fariseus, depois os fariseus vão conversar com os pais dele, depois chamam o cego novamente. Então, Jesus parece que some um pouquinho de cena, né? Mas ele é o personagem principal de tudo isso que está acontecendo, né? Até que no final Jesus então se revela àquele homem, porque ele foi curado, mas ele não tinha visto Jesus ainda. Jesus aplica a lama nas vistas dele e manda ele ir se lavar no tanque de Siloé. E é depois que ele se lava nesse tanque que ele volta a enxergar, e Jesus não está perto dele. Não é? É toda uma narrativa assim que é muito interessante. Mas vamos começar do começo. Quando os discípulos veem aquele homem sentado ali, talvez na calçada, ou na beira do caminho, com um chapéu, uma latinha, uma sacola,
provavelmente para receber uma esmola, porque era isso que acontecia com os portadores de deficiência, né? Jerusalém era uma cidade muito procurada, inclusive, por pessoas que tinham algum tipo de deficiência, porque por ser uma cidade religiosa, uma cidade considerada assim, cidade santa, então as pessoas diziam, não, vamos para lá, porque lá o pessoal que vai para lá é religioso, está indo lá pagar alguma promessa, tentando fazer alguma coisa, então lá eles estão mais abertos a algum ato de caridade. Então era muito grande o número de pessoas que estavam em Jerusalém, alguns nem não eram de lá, mas isso acontece aqui, né? Basta a gente andar pela cidade, a gente vai encontrar pessoas nessa mesma situação, né? Especialmente em lugares de grande circulação. Então, aquele homem estava ali. E a primeira pergunta que vem à cabeça dos discípulos é o seguinte: quem pecou para que ele nascesse cego? Porque sabiam que ele era cego de nascença. Quem foi que pecou? Se Jesus tivesse se dado ao trabalho de responder a essa pergunta, né, o que ia acontecer? Ia ficar uma discussão sobre as eventuais causas da cegueira daquele homem. Eles iam ficar lá uma meia hora conversando sobre aquela situação, né? Eles iam embora, a conversa ia terminar e o cego ia continuar cego lá no mesmo lugar dele, né? E eles iam mudar de assunto e iam, né? E é isso muitas vezes que acontece na nossa sociedade, na nossa realidade, não é? Às vezes a gente vê pessoas em situação de pobreza, de carência, de risco social, etc, etc, etc. E a gente às vezes fica conversando assim, por que ele está nessa situação? Né? Porque falta educação, porque ele falta alimento, porque ele não tem família, por causa disso, por causa do pecado, por causa que é sem vergonha, por causa Os argumentos são os mais diversos, cada um tem uma visão sobre o problema. E a gente discute, e o problema continua no mesmo lugar. Não é? Acontece muito isso. Então, se Jesus fosse explicar por que ele nasceu cego, etc, etc, a explicação que ele deu foi outra, então totalmente inesperada, talvez, para a cabeça dos discípulos e das pessoas da época. Porque ele diz o seguinte: olha, isso aí está acontecendo para que se manifestem as obras de Deus. Ele não responde por que aquilo tinha acontecido, mas ele responde para quê. Ele responde com os olhos do futuro. Ele responde a partir daquilo que ia acontecer dali para frente. Ele não estava interessado, né? Havia uma certa, inclusive, uma certa dose de moralismo, né? Às vezes, quando uma criança nascia com algum defeito congênito, desconfiava-se assim que poderia ser consequência de uma doença sexualmente transmissível, né? O pai ou a mãe pegou alguma doença desse tipo aí, da vida e tal, e a criança, quando nasceu com problema. Aí pronto, já se estabeleceu uma culpa, né? E daí a pergunta, né? Quem pecou? De quem é a culpa ter a criança nascido com esse problema? Era essa a visão muito moralista, né, que existia na sociedade judaica e que existe, de repente, até hoje, se a gente não for olhar. Mas não era nisso que Jesus estava interessado, entendeu? Nesses porquês. Ele queria saber para que aquilo estava acontecendo. Ele viu nisso a oportunidade de realizar alguma coisa maravilhosa na vida daquele homem, não é?
Uma outra coisa, enquanto aquele homem estava ali, cego, sentado na beira do caminho ali, tá? Ninguém se incomodava. Ninguém se incomodava. Cada um pensava alguma coisa a respeito dele, e cada um tocava a sua vida, e pronto. No momento que aquele homem se levanta daquele lugar e vai se lavar no tanque de Siloé e volta enxergando, existe um verdadeiro alvoroço entre as pessoas, especialmente os mais religiosos, não é? Ninguém se empenhava em ajudar aquele homem, mas no momento em que ele adquire autonomia, adquire visão, literalmente, aí pronto, aí todo mundo se incomoda. Coisas parecidas aconteceram em outras cidades. Quando Jesus cura, por exemplo, um rapaz endemoniado que vivia no meio dos sepulcros, né, dentro do cemitério, morava no cemitério, vivia se ferindo, uma vida miserável, algo assim trágico, né? Ninguém se incomodava com aquele homem lá, ele estava lá dentro do cemitério e fazendo as coisas dele lá, ninguém se preocupava com ele. Quando encontram aquele homem sentado, de banho tomado, de roupa limpa, não é? Em perfeito juízo, pronto. O que fizeram? Expulsaram Jesus da cidade. Dá para entender? Mas é o que acontece. O que acontece, a sociedade se alimenta dessas pessoas nessa situação de risco, de carência, de fome, de doença, de tudo. Parece que a sociedade precisa desse pessoal ali, ocupando esse lugar, ou esse não lugar, né? Porque na verdade estão do lado de fora, não é? Para tocar a sua vida tranquilamente. Quando a pessoa de repente entra na sociedade e adquire uma nova vida, aí pronto, isso abala a sociedade, não é? Então foi o que aconteceu aqui. Aquele cego, então, ele foi curado e aí começou a confusão. Porque Jesus, para curar aquele homem, usou coisas da terra. Ele pegou terra, cuspiu, formou lá digamos assim, uma massa e aplicou nos olhos daquele homem. Tecnicamente, veja bem, era sábado. Era sábado. Tecnicamente, era como se Jesus tivesse trabalhado a terra, né? Como se tivesse feito um plantio de alguma coisa, o que era proibido no sábado. No sábado não se podia plantar nem colher nada, né? Só dele mexer com a terra, tecnicamente ele estava violando a lei do sábado. E isso foi então um pretexto também para que censurassem, né, para que fossem atrás de Jesus para condená-lo, né? Na realidade estavam condenando o próprio cego, porque eles não sabiam que era Jesus que tinha feito aquilo, né? Estavam condenando o próprio cego, culpando-o de ter sido curado. Alguns até entraram num discurso de negacionismo. Eles disseram, não, esse rapaz não era o cego, não. Era ele sim. Eles disseram, não, vamos então perguntar para os pais dele. Foram bater na casa dos pais dele, não é? Para desespero daquelas pessoas, talvez um casal de idosos, né? Pessoas simples. Então vieram lá interrogar. Imagine você, algum parente, né, alguma pessoa da sua família comete algum delito, alguma coisa, e para uma viatura lá da Polícia Civil na porta da sua casa. É uma coisa desagradável, né? Os vizinhos já olham assim
parou a polícia na porta do fulano, porque eles não tinham feito nada. E o que eles fizeram foi dizer, olha, ele é maior de idade, a gente não tem nada com isso não, eu só posso dizer que ele nasceu cego. Né? Mas pergunta para ele, né? Porque eles se sentiam ameaçados por aquelas pessoas que estavam ali. Né? Mas até isso, até a família do rapaz foi afetada pela intolerância, pelo inconformismo daquelas pessoas que se diziam muito religiosas, pureza da religião de Israel, porque não se conformavam naquele homem ter sido curado da sua cegueira. Né? Então essa é a tragédia humana. Na realidade, quem estava precisando de cura eram essas pessoas também. Elas precisavam ser curadas, né? Além daquele homem. Né? Essa história narrada também, a gente precisa lembrar o seguinte: João foi o último evangelho a ser escrito. Quando ele escreve esse evangelho, boa parte dos cristãos está sendo perseguida. Ele, inclusive, chegou a ser preso. Né? Velhinho já foi preso. Então, ele mostra ali a situação de pessoas que dentro da sociedade judaica tinham tido um encontro com Jesus, tinham conhecido a Jesus e estavam sendo ameaçados de expulsão da sinagoga. E ele acabou, inclusive, sendo expulso da sinagoga, o que significava uma exclusão social completa. Ninguém podia conversar com ele, ninguém podia comprar nada dele, ninguém podia vender nada para ele. A vida desse rapaz, ele ficou enxergando, mas passou a ser uma coisa muito limitada, porque ele passou a ser uma pessoa proibida dentro da cidade. Né? Essa era a situação de muitos cristãos da igreja. Então essa história também fala para milhares de pessoas que viviam na época que o evangelho foi escrito. Né? Mas o fato é que uma pessoa que não tinha visão passa a ter a visão quando ela se encontra com Jesus. Jesus se apresenta como a luz do mundo. Não é? A luz do mundo. E isso vale para nós também, porque muitas vezes a gente está cego. Né? A gente tem uma visão seletiva, uma cegueira seletiva. Não é? Eu conheço, tenho vários colegas, né, que são chefes de família, homens casados e tudo, e todos eles relatam, né, situações dentro do casamento em que a esposa afirma ter dito alguma coisa para ele não lembra de ter ouvido. Né? Ela disse que falou isso para mim e tal, mas eu não lembro de jeito nenhum. É o que eu chamo de surdez conjugal. Né? Todos os maridos sofrem desse... Né? Essa Magalhães é a mais experiente de nós aqui, não é? Não aconteceu uma vez ou outra assim, da irmã Beth ter dito uma coisa pro irmão e o irmão não se lembrar? Não, ele se lembra de tudo. Existe também, às vezes, da nossa parte, uma cegueira seletiva. A gente não vê certas coisas. E quando a pessoa não tem Jesus, não conhece a Jesus, não caminha com Jesus, essa cegueira, então, ela ainda é mais severa ainda, né? Ela ainda é mais forte. Né? Jesus vem para nos abrir os olhos. A gente diz para abrir os olhos dos pecadores, para ver a sua situação de perdição, de ausência da salvação. Sim, mas vem para abrir os nossos olhos também, da mesma forma que veio para abrir os olhos desses fariseus aqui, que se consideravam extremamente religiosos. Não é? E por isso, né,
nós precisamos da luz que é Jesus, entendeu? Todos nós precisamos. Aqueles que não conhecem Jesus precisam conhecer a luz, a boa nova do Evangelho, precisam mudar a sua visão do mundo, literalmente, não é? E nós também precisamos mudar a nossa visão, ter a nossa visão ampliada, transformada, né? E na hora que a gente passar ao lado, né, de alguém que é cego, alguém que está numa situação de risco social, alguém que está... Não ficar só se perguntando, né, o que levou a pessoa àquela situação e ficar eventualmente censurando aquela pessoa por estar nessa situação. Mas a gente está se dispondo também a pôr as mãos na terra e colocar nos olhos da pessoa, tocar a pessoa, da mesma forma que Jesus se dispôs a fazer com aquele homem que não enxergava, não é? Esse homem foi até ameaçado de morte, porque quando o texto da Bíblia de Almeida fala assim, né, quando eles estão interrogando o rapaz, diz assim: dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Essa expressão era como exigindo um juramento da pessoa no seu depoimento, né, de dizer a verdade. E era também uma ameaça. As pessoas que iam, por exemplo, ser apedrejadas, elas ouviam essa sentença, né? Olha, dá glória a Deus. Né? E as pessoas que eram executadas e até começavam a pronunciar o credo judaico, né? O Shema, né? Shema Israel Elohim Echad Elohim. Ouve Israel, o nosso Deus é o único Deus. Né? Eu estava assistindo uma série israelense, onde estava acontecendo lá um tiroteio, lá um negócio, e as pessoas, tanto de um lado quanto do outro, tanto os israelenses como os palestinos, estavam se vendo em situação de iminência de morte. Eles achavam que não iam sair vivos daquele tiroteio. Então os judeus começaram a falar o Shema e os palestinos o Ashahada, que é o credo muçulmano, né? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Não há Deus sem ele, não há lá. Todo mundo acha que é assim. Maomé é o mensageiro de Deus, né? E os judeus do lado de cá pronunciam o Shema. Até hoje no Oriente Médio existe isso entre os povos ali. Bom, o fato é que Jesus veio com luz do mundo para abrir os nossos olhos, né? Abrir os olhos de quem não o conhece, né? E abrir os olhos de quem já o conhece também. Por isso a gente diz que Deus é luz e não há nele treva alguma. Por quê? Porque a sua luz se revela a nós por meio de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos, então, nos preparar para o momento de intercessão. Na intercessão a gente sempre lembra